Ela é mais espiritualizada, a gente fala que é uma mulher que faz yoga, que chega em casa cansada do trabalho, grita com os filhos e depois vai. Eles pedem muito resultado e eu falo, a gente vai conseguir o resultado, mas para isso a gente precisa entrar na cabeça das pessoas, conversar com elas. Então, você lembra da marca sem querer. Então, acho que o nosso principal papel hoje é gerar uma identificação marca e pessoa. Eu acho que quando a gente personifica a marca, ajuda muito, né? A gente consegue os resultados, atingir os resultados, os números. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Blá Blá Branding. Acertando agora, dessa vez. Hoje a gente tem convidada a Camila Silveira, ela é diretora de marca do grupo ARC, composto pelas marcas Shefa, Gold, Líder e Tânia. Ela tem ampla experiência na área de marketing, ela é formada em publicidade na FAAP, formada em economia no Instituto Dolmen de Soto, é isso? Dolmen de Soto. Dolmen de Soto. Na Espanha? Uau! Ela vai compartilhar... espanhol. Opa! Vamos falar muito. Eu queria... A gente sempre começa essa história aqui falando um pouquinho da sua carreira, tipo, como você chegou até aqui e tudo mais. E no meio do caminho, ontem, né? Hoje de manhã, agora que a gente estava conversando, você falou um pouco dos desafios da carreira e de ser mulher nessa carreira, né? Então, se você quiser fazer uma introdução falando um pouquinho como você chegou até aqui e como você chegou aqui sendo mulher. Então, eu sou formada em comunicação pela FAAP e antes da comunicação eu fiz administração e um pouco antes a economia, mas minha paixão pela comunicação começou cedo, acho que no colégio. Eu sempre quis ser a líder da sala, de turma, eu sempre falei muito, eu sempre soube que eu ia para humanas, até porque eu era péssima em exatas. Mas eu tenho uma família que é um pouco tradicional e eles queriam muito que eu trabalhasse com eles. Eles trabalham no mercado financeiro, então todos os meus primos sempre foram formados ou em direito, ou em economia, ou em administração. E certamente esse seria o meu caminho. Quando eu estava no colegial, eu fui pro colégio Porto Seguro e fiz não era um curso, mas junto com o colegial era técnico de comércio exterior. Então a ideia principal era criar um produto e pensar para qual país você ia exportar. E no final do curso você faria uma feira para apresentar os produtos. E aí a gente criou um protetor solar para exportar para a Austrália, por conta da faixa que tinha, da incidência do sol mais forte, enfim. E aí nesse meio caminho, apesar de ter todas as matérias, matemática financeira, economia, administração, tinha marketing. E eu gostei muito. E na parte de criação do produto, para mim, de criar a feira, de montar o design, enfim, foi muito especial, porque eu lembro de ter feito tudo, essa parte ficou comigo. E eu me apaixonei. Eu falei, gostei disso, será que eu quero ir para esse caminho? E aí fiquei com isso na cabeça. Depois disso eu fui para a Espanha, fiz o bachillerato, que é o segundo e o terceiro colegial lá, com foco em economia, fiz um curso de economia e também tinha marketing. E eu lembro que eu sempre pendia para esse lado mais criativo. Quando cheguei no Brasil, que eu fui fazer a faculdade, eu prestei economia, arquitetura, publicidade, administração. Você fez 10 vestibulares. E teatro. Eu fui tudo. Faltou eu fazer sânscrito, assim. Foi tipo meio, eu não sabia para onde eu ia. E fui para administração, passei em todas e falei, e agora, o que eu vou fazer? Administração. Meu pai, faça administração, que é melhor. E fui para administração e sempre pendia para o lado criativo, sempre pendia para o marketing, gostava muito dessa parte. E a FAAP é uma faculdade que te dá muitas oportunidades para ser criativo. Eles têm laboratórios maravilhosos, eu sou muito fã da faculdade. E um professor meu de economia, ele falou assim, você não tem muito a ver com esse curso de administração, por que você não tenta ir, isso no 6º semestre, tá?
Nossa, no sexto? Por que você não tenta ir pro lado mais criativo? Aí eu falei pro meu pai, não quero mais, vou te entregar o diploma, toma, é seu, mas eu quero fazer outro curso. Daí ele, então termina e muda de curso. Como a gente tinha muitas matérias em comum com publicidade, que na FAP é comunicação, eu falei, tá, vou pra comunicação. E aí eu entrei, foi um caminho sem volta, eu amei. Eu terminei administração, me formei em administração, o que me ajudou muito também, mas fui pra comunicação e assim... É outro universo, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero me comunicar com as pessoas, eu quero passar um sentido nos produtos que as pessoas vendem, eu quero fazer sentido para as pessoas, eu quero falar com diversos públicos. E aí, estou aqui hoje. E nesse caminho você passou por agência de publicidade, por empresas, agência de publicidade e empresas de novo? Meu primeiro trabalho foi como... foi estagiária na DECA, no grupo Duratex. E eu entrei para cuidar de mídias sociais em 2010, que na época era nada. Era um deserto. Era o Brasil sendo descoberto. A gente era muito forte no Facebook ainda e começando o Twitter. E ninguém dava credibilidade pra gente. A minha chefe lutou muito, assim, É aquele digital. meme, não parece, mas eu tô trabalhando, né? Não, todo mundo falava assim, lá vem as meninas do Facebook. Era esse o nosso nome lá. Porque na DECA, por exemplo, era muito forte a parte de offline, revista, TV. O foco era esse, toda a grana era pra esse. Então a gente teve que fazer uma transformação lá e convencer o pessoal de que nós éramos importantes. E aí eu lembro que na época estava tendo Copa e começou... Alguém postou no Twitter, porque eu ficava monitorando o que falavam da gente. Alguém postou no Twitter, o goleiro XYZ não sai da banheira, Deca patrocina ele. E daí eu lembro que a Deca, no caso eu comentei, respondi e falei assim, opa, cartão vermelho na parada, Deca não trabalha com banheiras, mas bate um bolão com bacias sanitárias e metais. E aí o cara começou a responder e aí começou a gerar uma conversa entre Deca, marca e pessoas. E aí foi um sucesso, a gente ganhou seguidores e começaram a marcar a gente em várias coisas. Também tiveram coisas negativas, obviamente, mas a maioria é muito legal e isso foi para o Facebook. Então a gente começou a gerar uma conversa com as pessoas como marca. As pessoas começaram a enxergar a Deca como uma pessoa também. E aí acho que eles entenderam que era branding um pouco e persona e foi muito legal. Sabe que, só um parênteses, a gente começou a ir pro digital por conta dessa percepção. A energia quando nasceu, a gente fazia só estratégia de marca. Entrega o guide para você, beijo, se vira. E aí, para um cliente do interior que a gente atende, ele falou, não, mas eu queria o pacote completo, eu queria que vocês continuassem trabalhando, porque a gente tem dificuldade de aterrissar a marca e tal. A gente começou a fazer e passamos, eu e Diego, que está ali atrás da câmera, 2 anos discutindo se a gente fazia digital ou não. Porque, de um lado, digital é uma especialidade inteira, que exige um time inteiro de digital para fazer. Por outro lado, digital talvez seja a primeira vez que uma marca conversou com uma pessoa. Né? A marca sem o monopólio da comunicação, né? De modo geral, as marcas tinham o monopólio da comunicação. Eu faço um anúncio, eu não converso, eu falo, você ouve e compra. Essa é a sua parte. Você não sabe como a mensagem é recebida, né? E no digital, você conversa com as pessoas. E aí, no fim das contas, o que a gente achava que era uma coisa que não tinha a ver com branding, hoje a gente entende como a principal manifestação da marca, né? Porque é ela conversando com as pessoas, né? Não, exatamente. E aí a gente começou a crescer, ter um pouco de espaço. Ali eles começaram a entender que a gente era importante, que não eram só as meninas do Facebook, que a gente fazia muito mais. E pra mim, assim, foi uma experiência muito boa, porque eu acabei passando por feiras, Casa Cor, coisas assim, do mundo da arquitetura, que eu gostava muito, mas eu não conhecia.
E pude dar voz, eu falo que eu fui a primeira voz da Deca, porque a gente criou um blog, era eu que escrevia para o blog, tinha esse contato com as pessoas que gostavam de arquitetura. Então a gente começou a entender mais a necessidade das pessoas em relação à Deca. E a gente entendeu que elas viam a Deca como uma obra de arte no banheiro. Então isso ajudou em campanhas, foi muito legal. Aí depois disso eu queria muito ter uma experiência de agência, né? E acabei saindo da Deca, fiquei 2 anos, saí da Deca e fui procurar agência. E era muito difícil porque falavam, você não tem experiência em agência, acho que não vai dar. E aí eu entrei na Líder, que é onde eu trabalho hoje, e participei da primeira APAS deles. Organizei a APAS, fiquei 4 meses na Líder, fiz toda a feira e aí fui chamada para uma agência. Fui para a Zemais. E eu lembro que a minha chefe, na época, a Marina, chegou na entrevista assim, eu preciso de alguém que fale espanhol, fluente, me indicaram você. Você fala? Aí eu, falo. Tá bom, vamos conhecer a agência. Aí eu, tá, ela vai me mostrar a agência, me mostrou, não sei o que. Daí ela falou assim, você vai sentar nessa mesa, tá? Esse aqui é fulano, ciclano, não sei o que. Daí eu, tá, é só isso? Pode passar no RH, no andar de baixo, que você tá contratada. Eu falei, meu Deus, e se eu estiver enganando ela? E se eu não falar isso? Foi assim? Será que eu falo espanhol tão bem assim? Eu falei, meu Deus, será que eu tenho cara de quem fala espanhol? Ela, tipo... Acreditou? E aí, no dia seguinte, eu comecei a atender a Adidas. Eu fui contratada para atender a Adidas América Latina. Os países da América Latina e realmente precisavam falar muito espanhol. E que bom que eu falava, porque não era mentira. E aí, eu comecei a atender a Adidas Digital também. A parte do site, toda a América Latina. Tive essa experiência da marca, como ela se comporta em cada lugar, especificamente, o que a Adidas significava para alguns lugares da América. México, principalmente, era muito moda, a marca era vista como símbolo de moda, assim como no Brasil. Alguns lugares era running, então eu fui passeando assim por esses lugares. Depois disso eu atendi Tena, que é fralda geriátrica. Nossa. E também foi uma experiência muito legal. Os protetores para mulheres que têm escape. Então, aí era um grupo composto todo por mulher. E isso era muito legal, porque a gente entendeu a comunicação, porque era um produto que ficava escondido, era um pouco de tabu, assim, uma vergonha. E aí foi legal que a gente conversou com outras mulheres para saber sobre essa coisa de escape na gravidez, então o pós-parto. Então a gente teve muita experiência com isso. Como as senhoras se comportam também, isso foi bem legal. Aí atendi Cinemark, que também foi uma experiência incrível. Um pouco de Swarovski e Hermès, que daí eu subi, eu falo que eu fui pro luxo, o mundo do luxo, que... Você descobre que você é pobre. Exatamente, era isso que eu ia falar. Você descobre que você exatamente, é pobre. Uma vez eu estava atendendo o cliente, chegou uma mulher para comprar uma cela, e eu falei, era um presente, aí eles pararam para atender, que era um cliente especial, e eu falei... Meu Deus, existem pessoas que gastam isso para sentar num cavalo. Existem. Existe. E como foi feito isso? As pessoas endeusaram a marca. E aí eu falei, uau, que incrível, né? A gente atendeu o JHSF, a gente tem uma parceria com eles também há um tempo. Toda vez que eu converso com eles, eu me sinto assim muito pobre. Muito, muito, muito pobre. Não, muito. E aí você fala, olha o poder que a marca tem, né? Não, e quanto a gente tem muito dinheiro, tipo, assim, é dinheiro absurdo, não é? É fora do normal. Muito. A gente foi falar com eles, a gente fez um produto financeiro para eles, e a gente estava comentando sobre o programa de pontos desse programa financeiro, eles têm um negócio que chama J-Coins dentro do grupo, né? As pessoas trocam. Então o cara compra um terreno, ganha pontos, o cara usa o jatinho, ganha pontos e tal. Usa o jatinho, velho. E aí ela falou, sabe qual é o principal uso dos pontos? Combustível pro jatinho. Não tem nada. Não, aquele aeroporto aqui que tem próximo do Catarina, ele sai muito avião. Então, sai o dia todo de lá. Mas você imagina que você troca pontos por combustível de jatinho, é outro? Tipo, você troca pontos no Oba pra trocar um copo. Não, exatamente. Você junta selo pra ganhar um prato. Não, o cara troca pontos pra encher o tanque do jatinho pra última viagem dele. Coisas básicas do dia a dia, né? Que todo mundo... Não, normal, eu também. Exato. E aí, depois desse mundo de luxo que eu fiquei, eu fui pra... Isso tudo na mesma agência, tá? Eu fui pra Supermercado Dia. Que aí eu saí de atendimento e fui pra mídia.
Eu era chamada de atende-mídia lá na agência. Porque eu atendia e também fazia planejamento de mídia. E, nossa, com um mundo completamente diferente. Anúncio, é uma coisa muito tipo... O varejo é muito louco, né? Muito. Era uma correria total. E aí, eu quis sair da agência para trabalhar em outra agência. Eu gostava muito de lá, mas eu queria ter uma outra experiência, porque eu falei, eu quero saber como funciona outro mundo, como é o atendimento em outro lugar, como é a mídia de outro lugar, como eles se planejam. E aí surgiu a oportunidade de atender Barilla na Ref. Eu fui o primeiro atendimento de Barilla no Brasil, precisava falar um pouquinho de italiano, então eu arriscava. E aí eu fui, aí eu conheci o ponto da massa verdadeira. Eles fazem todo um trabalho com o cliente para eles têm uma cozinha, e aí foi incrível. Atendi depois Pizza Hut junto com Barilla, e aí foi também uma marca muito deliciosa, literalmente, de trabalhar, porque o escritório deles tem muita comida. Era Taco Bell e Pizza Hut, assim, o escritório. Nossa. Então você chegava lá 9 horas da manhã, tinha pizza e Taco Bell. Todo mundo com sobrepeso? Exatamente. Todo mundo comendo muito. E foi muito legal essa experiência. E aí eu tava passando mal. Eu até conversei agora na APAS com a Fabiana, que é a diretora de marketing de Barilla, ela ainda tá lá. Ela falou assim, o que aconteceu que você saiu da agência? Eu falei, então, eu tava com uma dor de estômago, eu lembro. Eu falei, e aí 9 meses depois nasceu a dor de estômago. Tava com dor de estômago? Eu era uma criança. Era meu filho. E aí eu saí, porque eu voltei para Itu, que eu sou do interior, depois de 9 anos morando aqui em São Paulo, eu voltei para Itu para ser mãe, porque essa loucura de agência, assim, eu não conseguiria, eu precisava da minha rede de apoio, que são meus pais, minha família, minhas amigas. E aí eu voltei para Itu. E eu falei, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu tô aqui em Itu, não dá para voltar com a agência. Eu criei uma marca e abri uma loja de sapatos. Eu desenhava os sapatos, porque nesse meio tempo eu fiz curso de design, eu gostava muito. E eu percebi que tinha uma necessidade de sapatos com uma identidade diferente. Aí eu fui para Itu, fui atrás, achei um pessoal do Rio Grande do Sul, uma fábrica, 2 fábricas, que eu mandava o desenho e eles faziam exatamente o modelo que eu queria. E eu não queria ser como as outras marcas que seguiam muita tendência. Eu seguia, mas fazia do meu jeito, tinha a minha cara. E aí eu criei a Mila Shoes, porque quando eu morei na Espanha, as pessoas me chamavam de Mila, e alguns amigos franceses me chamavam de Milá. E aí eu criei a marca, e era uma marca que tinha muito a minha cara. Eu aproveitei esse meu lado publicitária. E a loja toda, assim, tinha a minha cara. Os sapatos também. E fiquei 2 anos com a loja e cuidando do Instagram. Eu era a moça do marketing, a moça do atendimento, eu era a moça de sapatos, a moça de compras, a moça que fazia tudo, né? Eu tive que aprender um pouco de tributária para poder colocar preço, enfim. Você fazia substituição tributária? Porque vinha do Rio Grande do gostoso Sul. Fazer. Maravilhoso, eu adorei. Era incrível. Para quem fugiu. Exatas. Para quem é de humana, substituição tributária, assim, ó, maravilha. Exato. Aí eu falei, é assim que é ser adulta? Você tem que saber um pouco de tudo. Tudo na vida. Mas foi uma experiência ótima. Administrar um negócio próprio foi minha primeira experiência. E quando eu estava 2 anos na Milá, meu pai me chamou para conversar e falou assim, então, a gente precisa de alguém na empresa, no marketing. Eu não falei, a empresa faz parte da minha família, o grupo. Eu até nem gosto de comentar isso, porque nepotismo, né? Eu já ouvi muito isso, então é um assunto também para se falar. E aí meu pai falou, você fez um trabalho ótimo na Milá, você tem experiência com marcas e a gente precisa de alguém que a gente confie lá dentro. Eu falei, tá, posso tentar, mas isso implicaria viajar para a fábrica que fica em Lobato, em Presidente Prudente, pelo menos uma vez por mês, deixar as crianças.
Então entra nessa parte de equilibrar todos os pratinhos, né? Então é ser mãe, que acho que é o primeiro pilar, porque meus filhos ainda são pequenos. Ser diretora de marketing, cuidar de marcas, cuidar de outros filhos. Ser esposa, que também dá trabalho, o marido também precisa de atenção. E ser mulher, ir atrás do meu sonho, né? E aí eu falei, tá, há 10 anos atrás, quase 10 anos, há 9 anos atrás, eu entrei na Líder como estagiária e sempre almejei um cargo de diretoria, mas eu sentia que eu não estava pronta, óbvio, né? Eu precisava passar por outras experiências. E 10 anos depois, eu tô aqui, foi meu trabalho da faculdade, então eu fiz todo um desenho, desenvolvi uma estratégia de marketing e poder colocar em prática hoje é assim, caraca. É legal, né? Que legal, né? Que bom que eu tô aqui, que bom que eu consegui essa oportunidade. Eu consegui, assim, sabe, listinhas de sonhos, eu consegui fazer o que eu queria. E, nossa, não é fácil, no papel é maravilhoso a estratégia, mas você conseguir aplicar num mundo que eles eram muito acostumados com comercial, fazia tudo, né? O comercial entendia do marketing. Eles não tinham marketing, eles tinham algumas agências, mas dentro da empresa não tinha ninguém para falar. E aí eu entrei para dar voz para a Líder, consegui conversar com os colaboradores, mostrar para eles o que era Líder e trazer eles também para o mundo da marca. Porque eles iam fazer um trabalho, mas não entendiam, tá, como que eu falo com a marca? Como que a marca conversa comigo? E aí a gente conseguiu fazer essa mudança, faz 9 meses que eu tô lá e filho nasceu, tá vendo? Dessa vez nasceram 4 filhos, 4 marcas. E a gente começou a falar também dentro do RH, fazer um marketing interno e mostrar o poder da marca, poder falar como que cada marca, porque são 4 marcas muito diferentes, como que cada uma delas falam. E foi assim, foi uma experiência, está sendo uma experiência desafiadora, mas incrível ao mesmo tempo. Qual que é a gente se questiona muito, assim, a gente fala que dentro, né, que o branding é um hábito, né, que fazer isso você precisa fazer todo dia porque escapa. Uhum. Até porque as demandas normais não são relacionadas à estratégia de marcas, as demandas normais são relacionadas à comunicação, awareness, você vai fazer, você precisa vender, você precisa entregar número, diminuir. Exatamente. Todas as suas demandas diárias normalmente não falam de marca. Como que você vê esse desafio? Tipo, qual que é o seu maior desafio em manter a estratégia de marca? Tipo, o que você acha mais difícil para fazer? Putz, a gente está entregando tudo que tem que entregar, ainda está remando para esse lado. Uhum. Eu acho que a questão de números é muito importante. Eles pedem muito. Tá, mas quando eu falo que eu vou dar um exemplo das nossas marcas, a gente fala que Líder é uma palmeirinha da vida. É uma senhora que cozinha, que gosta daquilo que faz e escolhe o produto, faz com aconchego. É uma marca que em Curitiba, no Paraná, ela é muito forte, ela traz muita memória. Então, a gente coloca como uma mulher persona, assim. E a Tânia, os queijos, já é uma mulher que trabalha fora, que toma vinho, chega em casa e quer conversar com o marido. Então, ela se importa com o produto que ela está comprando. Ela é sofisticada, então ela faz questão de ser aquele queijo, porque ela entende. Chefa já é uma mulher prática, que também trabalha fora, mas que quer fazer a lancheira do filho. Então, a gente coloca, ela fala como uma Tice Pinheiro, assim, sabe? A gente sempre coloca uma imagem. E a Gold já é mais um mundo fitness, porque é zero açúcar, então a gente coloca aquela pessoa. Você percebeu que a gente sempre coloca mulher, né? E eu faço questão de colocar mulher como persona para falar. Óbvio que os homens também podem, mas quem tem o poder de compra normalmente desses produtos... Esse decisor normalmente é a mulher, né? É a mulher.
Então, o Gold a gente fala que é uma mulher ativa, que também é prática, mas que gosta de cuidar do corpo, da saúde, ela é mais espiritualizada. A gente fala que é uma mulher que faz yoga, que chega em casa cansada do trabalho, grita com os filhos e depois vai. Sabe? Ela quer sempre manter o equilíbrio. E aí a gente colocou isso. E eu sempre falo disso nas reuniões. Quando eu vou falar das marcas, eu falo, olha, a Palmeirinha não sei o quê, a Tis faz isso. Eu dou nome para as pessoas, para eles entenderem, porque eles querem muito número. Eles pedem muito resultado. E eu falo, a gente vai conseguir o resultado, mas para isso a gente precisa entrar na cabeça das pessoas, conversar com elas, para elas quererem comprar o produto, né? E aí depois trazer os números. Então, é um pouco difícil ainda deles entenderem, mas eu acho que tá acontecendo. Eu acho que quando a gente personifica a marca... Ajuda muito, né? A gente consegue os resultados, atingir os resultados, os números. Então eu tô indo meio que por esse caminho, assim. De tudo que você fez até hoje, qual case foi, tipo, puta, esse aqui foi maravilhoso, assim, foi, putz, isso aqui é... Eu gosto muito do Dia dos Namorados de Pizza Hut. A gente criou um bot, que na época foi 2016... Não era o ChatGPT ainda, né? Não tinha, não. Foi um trabalho, assim, muito intenso. A gente fez um bot que era o par perfeito, era essa campanha. Então, as pessoas conversavam no Facebook, no chat do Facebook com a Pizza Hut, para chegar no par perfeito. Qual era a sua pizza perfeita? Porque a gente queria que o Dia dos Namorados fosse tanto para você comer acompanhado de alguém, seu crush. Nem existia crush na época, acho que era paquera. E se não, a pizza era seu par perfeito. Então, qual era a pizza perfeita? Então, o bot começava a conversar como se ele fosse um chefe que entendesse de pizza, e a gente conseguia decidir qual o melhor sabor. Então, a gente teve que dividir caminhos, se era homem ou mulher, ou não binário, qualquer que seja, a gente teve que decidir descrever tudo isso. E a gente teve um número de acessos astronômicos, assim, foi muito legal. As pessoas realmente interagiram, iam buscar a pizza perfeita, porque daí gerava um voucher de desconto para você buscar a sua pizza perfeita, e já vinha descrito qual era a pizza perfeita para você, e a gente fazia com os ingredientes. Então, eu acho que esse case para mim foi muito especial, porque teve um desenvolvimento, assim, de coisas novas que hoje seria mais fácil. Mas acho que foi o primeiro contato com um bot e ver que as pessoas gostam de falar com a marca. Então acho que foi meu case, assim. E é muito engraçado. Você chegou a ler algumas das conversas? Lia. Cara, é muito louco que as pessoas em algum momento desencanam que é um robô, né? Uhum. Elas conversam como se fosse com uma pessoa mesmo. E a gente deu respostas para que fosse para esse caminho. Tipo, você curte mais um que... Porque assim, a gente criou 3 tipos de personagem para falar. Todo mundo ia pro caminho mais ou romântico ou sensual. Para conversar assim com a marca. A gente tá nos finalmente de colocar uma inteligência artificial para fazer estratégia de marca. A gente tem uma preocupação muito grande de democratizar o acesso a branding, porque não é barato. Você manter uma estrutura dessa com um profissional especializado. Então, fazer estratégia de marca não é barato. Não. Só que é necessária. Exatamente. E aí a gente descobriu que com inteligência artificial, se a gente ensinasse a metodologia, ele conseguiria dar resultados bons o suficiente para um público que não tem acesso. A gente pensou, putz, cara, eu quero ter uma padaria, uma costureira, alguém que tá, uma costureira que manda super bem e quer criar a própria marca. Putz, ela não vai pagar 30, 50, 100 mil reais numa estratégia, não faz sentido pro negócio dela. Então a gente criou essa inteligência artificial, ensinou ela a fazer o workshop e ela dá algumas características do consumidor ideal, propósito, posicionamento e mensagem de marca. Basicamente uma base para a pessoa começar a desenvolver a marca dela ali. Quando a gente lê a conversa da pessoa com a máquina, o final é, cara, muito obrigado, você me ajudou e não sei o que. Você tá falando com o robô, né? Não é com uma pessoa. A gente vê hoje muito no Instagram, quando a gente a marca manda um coração. Quando eu entrei, eu falei, gente, não quero comentário
obrigada por contatar-nos. Tá bom, ok, foi respondido. Entendo, né, mas... quando você manda só um emoji, um coração, a pessoa fala, meu Deus, a marca falou comigo, ela tá vendo que eu existo, ela gostou da minha receita, porque a gente recebe muitos vídeos de receita e a gente faz questão de comentar os vídeos, porque a pessoa sente uma aproximação da marca. Porque eu falo assim, eu lembro quando eu entrei no grupo, eu perguntei para as pessoas, por que vocês seguem uma marca? Ou qual marca vocês seguem? Aí as pessoas assim, eu acho que eu não sigo nenhuma marca. Ou por que você seguiria tal marca? A não ser que ela te dê algum conteúdo relevante e você possa ter uma interação com ela faça sentido para você. E aí a gente começou a criar esse tipo de interação com as pessoas, esse tipo de conversa. E viu que funciona muito, o retorno é muito grande. Hoje, na sua concepção, a gente tem muitas discussões filosóficas. Você e o Diego, a gente é meio tonto. E a gente discute muito... Eu sou muito nerd, tá? Então não vamos nem começar, porque se você for falar, já vou falar de umas coisas assim. Não, porque, na verdade, assim, eu tenho uma dúvida muito grande, qual que é o papel da marca na rede social? Porque, de verdade, por que você quer interagir com uma marca, né? Tipo, e a gente faz isso, tipo, a gente trabalha, a gente tem umas 5 contas em casa de digital. Isso é AstraZeneca, GSK, a Gener, Confina, Agbytec, tipo, são empresas que têm um grande alcance, mas mesmo assim eu olho e falo, putz, legal, eu entendo o que eu estou fazendo, eu entendo que dá resultado, mas por que uma pessoa segue uma marca? O que ela quer receber? Assim, tirando as marcas que são mais... E é muito louco, porque as farmacêuticas são mais fáceis pra gente, porque a farmacêutica tá entregando informação de saúde. Exato. E quando a gente pensa em informação de saúde para um público específico, putz, ainda é mais fácil. Para cardiologia, putz, eu tenho ali a AstraZeneca me dando conteúdo, é uma farmacêutica, mas ela sabe o que ela tá falando. Ela sabe... Tem credibilidade, Tem credibilidade, né? E ela me coloca na frente de profissionais que eu não tenho esse tempo todo na frente de um profissional para ele me dar todas as informações possíveis. E ali no dia a dia, né? Tanto que a gente brinca muito de... Brinca não, né? A gente incentiva muito o médico a receitar conteúdo. Né? Putz, você passou ali, principalmente no plano de saúde, que você tem muito pouco tempo na frente do médico. Tipo, o médico te dá o remédio e um site, por exemplo, Faz Bem da AstraZeneca. Eu fazendo jabá de graça para eles. Eu fiz muito aqui, depois eu quero aumento, só pra... Mas assim, você receita o remédio e o conteúdo. No começo, a gente questionou eles o porquê. Não, mas por quê, né? Porque é muito importante o paciente entender, principalmente em doenças crônicas, que ele precisa manter o tratamento. Porque acontece, você tem uma doença cardíaca crônica, você vai lá, toma um remédio, para de ter sintomas e para de tomar o remédio. Não, o remédio é para a vida toda. Você precisa continuar tomando. E aí, o prescrever conteúdo junto ajuda a pessoa a se manter motivada a continuar se tratando. Porque senão passou, não vamos comprar o remédio, já deu. Deixa que na hora que der uma outra crise eu volto. E normalmente a crise volta muito pior, né? Mas fora a farma, que acho que para mim é mais fácil tangibilizar o papel dela na internet, o que você acredita que é o papel hoje das suas marcas e das marcas de modo geral, né? Eu tenho uma visão assim de marca que a pessoa tem que fazer sentido para a pessoa. Ela tem que se aproximar. Porque quando você vai no supermercado e você vê um produto na gôndola, hoje o que mais impacta é o preço. Então, e a gente sabe disso, com os nossos produtos isso acontece. Mas além do preço, por que você escolhe um determinado produto? Porque a embalagem dele é atrativa? Porque é mais fácil de abrir no dia a dia? Ou porque alguma coisa nele te chama atenção? E aí, pelas redes sociais, eu senti que a gente consegue fazer esse link com a pessoa. Ele é um pouco mais lento do que você colocar uma propaganda mais direta e chamativa, mas a gente está tentando criar aos poucos laço com as pessoas, sabe? Uma identificação. Porque eu escolho esse e não aquele, mesmo que esteja 30 centavos mais caro, mas eu faço questão de comprar esse produto. No final, óbvio que são números, é relacionado à venda, mas acho que o mais importante é a pessoa se sentir motivada para querer aquele produto. E eu acho que hoje a gente tenta fazer isso com as redes sociais, se aproximar.
a pessoa saber como ele é fabricado, isso a gente quer tentar mostrar, porque a pessoa é Verdade. movida à curiosidade. Nós somos curiosos de nascença, nós queremos aprender. E tem uma coisa que eu falei outro dia para minha assistente, muito engraçada. Eu tinha uma aula na faculdade que eu amava, que era epistemologia. E aí eu falei, porque epistemológico, não sei o que dela, assim. Oi? O quê? Aí eu falei assim, não, é o estudo do conhecimento baseado em culturas, crenças, e eu gosto muito disso. Eu gosto de investigar o produto, fazer dele uma pessoa que nasce, tem características físicas, moldar isso e depois entregar ele para as pessoas. E hoje as redes sociais te deu essa oportunidade. Quando você cria, que nem a Magalu, cara, há um tempo atrás, por que você falaria com o Magazine Luiza? Você conversaria com o Magazine Luiza? Você seguiria ele? Hoje as pessoas seguem por causa da Magalu. Gerou uma comoção, as pessoas fazem meme com ela, se fantasiam de Magalu. Então, você lembra da marca sem querer. Então, acho que o nosso principal papel hoje é gerar uma identificação marca e pessoa. Né? Criar uma relação de significado entre as duas. Né? E você comprar porque para você faz sentido. Eu compro esse leite porque minha avó cozinhava e eu lembro dela. E aí eu vi que eles fizeram um vídeo com uma avó, isso me lembrou. Ter afetividade, sabe? Fazer sentido, não só comprar. Eu gosto muito de trabalhar com sentidos, assim, no branding, sabe? Eu lembro uma vez que a gente estava trabalhando com marketing sensorial. E eu gosto muito de colocar cheiros. Quando a gente está no trade e a gente faz alguma ação, eu falo, espirra tal cheiro. Aquele case do amendoim que tem em todos os shoppings, que eles colocam nuts, né? Perto da saída da entrada e saída, e se você reparar, sempre tem uma outra porta próxima, porque a corrente faz o cheiro transitar. E quando você sente aquele cheiro, você instantaneamente lembra e fala, putz, eu acho que eu quero comer isso. Eu nem gosto de amendoim, mas eu quero, o cheiro é tão bom. É verdade. Então, essas coisas também, eu curto muito, assim, colocar na marca outras coisas. Música. A música, eu acho que faz todo sentido quando você atrela uma marca. Tem jingles que você escuta que instantaneamente você vai para a marca. Quando você escuta a voz da Fernanda Montenegro, para mim é propaganda do Itaú. Ela falando, pronto, aí começou a propaganda do Itaú. Não tem, associo muito essas coisas. O sensorial também, eu acho que faz parte da marca. E hoje, as redes sociais, a gente consegue atingir outros sentidos através do digital, que é incrível. Você consegue fazer a pessoa sentir coisas por uma tela. Hoje você sente que as mídias estão migrando, a verba de mídia está migrando? Total. A gente ainda trabalha com o off, mas é um conjunto. Eu acho que hoje ficou mais democrático, assim. Eu lembro na década que a gente tinha uma verba... Cara, se eu falar aqui, era uma verba muito pequena. Eu não sei como a gente conseguia. E a gente trabalhava com o Ian Black, que era um querido, assim. Ele fez, sacrifícios pra gente. E hoje eu tenho certeza que a verba é muito maior. A proporcionalidade das verbas, né? Eu acho que migrou muito de revista. Ainda eles são muito fortes em Casa Cor. Mas eu tenho certeza que migrou. Eu falei com o meu chefe há um tempo atrás, o Bruno, e mudou completamente o cenário. Até o espaço que eles trabalhavam, ele falou assim, nossa, você ia amar trabalhar lá, não sei o quê, porque antes a gente ficava numa sala, não tinha janela, era uma coisa branca, e eu adorava enfeitar, assim, colocar... hoje vamos fazer o dia do chapéu, aí ia com chapéu colorido, e as pessoas olhavam, meu Deus, o que é essa louca? Mas assim, eu lembro que mudou muito o ambiente de trabalho, e a minha chefe comprava tudo, assim, então foi muito legal. Dúvida. Você falou pra mim que você foi de vaquinha trabalhar. Foi. A gente tem, lá na fábrica a gente tem uma fantasia de vaca que usava no trade, a Berenice. Esse nome foi dado por mim, porque ela tem muita cara de Berenice. E aí eu falei, essa vaca Berenice, Berê. E aí eu falei, Larissa, que é a minha assistente, pega a fantasia, vamos entrar no escritório de Berenice. Aí tava o pessoal
do comercial, de compras, da parte de TI, não sei o que, é uma sala enorme, assim, daí eu abri a porta, assim, e entrei de vaca, rebolei, não sei o que, ninguém sabia que era eu, obviamente. Brinquei, tirei a cabeça, coloquei em algumas pessoas, assim, teve um dos que trabalha com a gente que colocou a fantasia e saiu na fábrica, assim, que a gente não pode entrar na fábrica, mas entrou, assim, um pouco, e deu uma animada. E aí, hoje a Berê é o sinônimo da líder, as pessoas amam a Berenice. Na feira a gente colocou, foi um sucesso, tiraram foto, as meninas chegavam, prima! Então, quando você vê um personagem, se identifica mais com a marca, né? As crianças amam a Berenice, então foi bem legal, foi bem engraçado dar uma agitada. Eu adoro isso, dar agitada, assim, deixar as pessoas mais leves, né? Eu acho que flui mais o trabalho quando você conversa, tem uma identificação com as pessoas. Você acha que foi um choque as pessoas receberem você lá? Foi muito, eu cheguei de verde e roxo, todo mundo de azul e cinza e preto, e aí chegou uma gnoma saltitante, que eu tenho 1,60 m, tá, gente? E aí saltitante, não sei o que, falando com todo mundo, hello, 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 que eu falo muito. E aí eu acho que foi diferente, mas eu acho que ao mesmo tempo trouxe mais leveza para a empresa. Eu acho que alguns se soltaram mais, foi bem legal, assim. Eu recebi esse feedback depois, as meninas começaram a usar mais cores, a gente começou a fazer o dia, novembro azul, todo mundo de azul, outubro rosa, todo mundo de rosa, que era uma coisa que não tinha. Inventaram, hoje é Halloween, vai todo mundo meio que fantasiado. Você trouxe um pouco de agência para dentro da... Exatamente. A gente faz Fiz uma mescla disso. Foi muito legal. Por sinal, você acha que essa vivência te ajuda hoje no cargo de direção de marketing? Eu, Ricardo, tive um problema sério nessa minha mudança, né? Eu fiz agência durante muito tempo, consultoria, e aí eu fui diretor de marketing, né? Então eu entrei, cabelo enorme, barba enorme, do jeito que eu tô agora, né? Camiseta. E aí pro dia seguinte, terno, gravata, carro preto. Mas você teve que mudar, assim, o estilo? Pouco. O suficiente, né? Mas você achou que Porque eu era muito novo, impactado? né? Eu tinha 30 anos. E à frente de um time eu grande. Sofro isso também. E a Pet Society é muito... Ela é muito louco, né? Porque ela trabalha com o groomer, o tosador, que é super animado, super descontraído, super pra cima, só que com um produto que é super técnico e perigoso, na verdade, né? Porque se você não tem cautela na hora de produzir um shampoo, você agride a pele do animal, o cachorro fica doente, tem atopia, tem um monte de problemas. Então eles estão sempre balançando tipo, nós somos uma indústria extremamente séria, mas para um público muito para cima, muito alto astral. E eu entrei em agência de publicidade total, né? Mas eu acho isso muito... E aí eu fui enquadrando. Deu 3 anos de Pet Society, eu falei, então, eu acho que isso aqui pra mim não me cabe nessa cadeira, eu não sou sério. Não, sou, mas não sou super sério. E se você deixar, o cargo de diretor de marketing vai ser uma planilha de Excel, sua vida. Porque você tem as pessoas para fazer a parte divertida, a parte criativa, você tem time, tem gerente, tem agente de publicidade. Toda a parte criativa não é gerada por você. Uhum. Você avalia, você está ali sentado na reunião, alguém te apresenta, tal, você dá os pitacos, mas você não é mais parte da construção criativa da coisa. Então eu entrei na empresa, eu era diretor, planilha, budget, ação, aí vai para o trade, budget, resultados. Ação... Aí eu fui pro conselho administrativo, aí é ST, é verba, é lucro, margem, EBITDA. Você fala, meu Deus! Não, exato. Cadê a parte criativa? Alguém me dá um planejamento para fazer, por favor? Não, E aí foi a loucura que, no final desses 3 anos, foi assim, transformador pra minha vida, mas... experiência também, né? Uma coisa diferente. E assim, hoje, pra empresa faz muita diferença, porque foi um MBA que eu não conseguiria pagar. Assim, estar dentro do conselho administrativo da empresa do tamanho da Pet Society, do alcance que tem, de ter ido para a Itália com eles, de ir para os Estados Unidos com eles, sabe? Tipo, foi uma experiência impagável, mas não sou eu. Quando eu fui pedir demissão, eu falei para Marli, Marli, eu tenho muito mais reconhecimento com vocês, no sentido de que eu me identifico muito mais com a história de vocês, que são os donos da empresa que fundaram, do que com os outros diretores da empresa e dos que eu conheço.
Né? Porque você acaba falando muito com outros diretores. Com tudo, né? Eu me identifico muito mais com os fundadores das empresas do que com os diretores. E eu acho legal que a área de marketing, eu sinto muito na empresa, a gente tem que falar com todo mundo, né? A gente precisa saber um pouco de tudo. Quando você vai criar uma embalagem, você precisa saber dados técnicos daquilo. Eu falo muito, eu tenho 1 bilhão de grupos aqui, porque eu falo com as meninas da qualidade, que você pensa numa embalagem, mas tem as regras do Ministério da Agricultura. Então, você tem que se enquadrar, então você não pode ser livre, né? E aí você faz essa parte chata. Também. Aí tem a parte do maquinário da fábrica, que a embalagem tem que ser adequada com tudo. A parte do invase, aí você também tem que falar com o pessoal de produção. E aí para criar, a embalagem nova fica pronta prazo tal. Aí você fala com o pessoal que está cuidando dos ingredientes, não vai conseguir sair esse dia, então atrasa, ou adianta, vai sair para semana que vem. Aí o comercial faz uma venda e precisa do produto, e aí você gera os resultados e precisa falar com o pessoal de BI. Então, e aí precisa avisar o pessoal de dentro que vai lançar um produto novo, aí é o RH. Então, eu gosto muito dessa parte que você se comunica com todo mundo. Você faz a integração. Então, eu tenho grupos diversos aqui, com um pouco de cada um. E aí tem o pessoal da captação de leite, que é mais o pessoal que está no campo. E também é muito legal, porque tem as pessoas que amam as vaquinhas, e aí você tem experiências de como a vaca é tratada. Tem vaca que faz a unha, gente. É real oficial isso. Faz a unha. Elas são tratadas com muito amor, assim, que esse é o primeiro passo do produto. E então você também tem contato com essa área, então eu adoro essa parte. Óbvio, tem a parte chata, burocracia, de cobrar as pessoas, que isso para mim acho que é o mais difícil no cargo de diretora, de ser chata, de cobrar, de ter que falar não. Isso é uma coisa que eu aprendi muito, assim, tenho aprendido muito. A ouvir um pouco de tudo, mas também filtrar o que eu escuto. Essa coisa de, eu quero isso, é melhor isso. Não, Camila, a decisão é sua. Você decide. Eu sei que você quer agradar todo mundo, mas você não vai conseguir. Até porque quem vai ser cobrado é você, no fim das contas, né? Exatamente. No final, porque marketing não sei o quê. Então, eu escuto um pouco de todo mundo, tento filtrar no meu funil ali para entregar o resultado e depois ver os números, se deu certo ou não. Mas eu acho que o que me chama muito a atenção na comunicação é que eu gosto um pouco de tudo, sabe? Eu gosto de falar com as pessoas, adoro feira, porque você conversa com um monte de gente, troca experiências. Eu odeio feira, com todas as minhas forças. Eu adoro. Eu tenho um problema de pessoas por metro quadrado. Tem essa parte. Eu tenho um problema sério com feira, por pessoas por metro quadrado. Aí a Ju me arrasta para todas as feiras que ela consegue me arrastar. Mas a gente e eu literalmente vou arrastado. A gente se conheceu na feira, não foi? Então, é isso que ela tá fazendo coisas comigo. Boas. Sempre tem. Mas a Ju ama. Eu não consigo entender, mas ela adoro. ama. Eu gosto de olhar como cada marca se comporta, o jeito que as marcas falam. Adoro pegar e conversar para perguntar como as pessoas falam do produto. Tipo, é um produto que eu jamais usaria, mas eu quero saber como é que... Qual que é o pitch da pessoa, né? Como que ela fala sobre ele, o que ela sabe sobre ele, como ele se comporta, sei lá, como que ela vai apresentar ele para o público. Eu adoro. Eu falei, né? Eu sou nerd, eu gosto de estudar, eu vou em palestra, sento na frente, fico... Eu vou começar a mudar minha abordagem e entender a feira como instrumento antropológico. Exatamente. Estudar comportamento humano. Talvez eu odeie menos. Não, a gente tem no time a diretora de atendimento, ela ama fazer evento, é uma coisa que eu não consigo entender também. Mas tem que ser seletivo, assim, não dá pra ir em todos os lugares. Não. Porque se você ficar andando muito, você fica louco. Eu saio pouco do stand quando eu faço a feira. Eu vou em alguns stands de amigas específico, né? Que nem eu fui no da Barilla, fui no da Andorinha, Azeite, que é de uma amiga minha. Os concorrentes, obviamente. E fui olhar para ver como eles se comportam. Tem um livro que eu li na faculdade que chama Estratégia do Oceano Azul, que foi o primeiro livro que eu li quando eu entrei em administração. De um professor que eu brigava, a gente se odiava, assim, que a gente discutia o tempo todo na sala de aula, mas a gente se ama fora da sala de aula, porque ele me ensinou muito.
E esse livro, a gente batia a cabeça com ele, assim, sobre a estratégia do Oceano Azul, de você não ter concorrentes, ficar no oceano, nadar no Oceano Azul, sem a concorrência, ser diferente, com um valor, um custo baixo, e prosperar. Mas, ao mesmo tempo, quando você entra no Oceano Vermelho, que é o que fala no livro, não vou dar tanto spoiler, leiam. Ele te fala da concorrência, como é duro, mas que isso te faz forte. Tem muito tubarão, assim, querendo te atacar, mas te faz forte para conseguir nadar e chegar até o Oceano Azul. Então, eu lembro que esse livro também me abriu a cabeça para muitas coisas. Você, naturalmente, na conversa, citou algumas pessoas bem en passant. A gente tem na carreira algumas pessoas que mudam a nossa carreira. E, normalmente, as histórias de porque essa pessoa mudou a carreira é muito legal. Você tem, assim, 2, 3 profissionais, assim, que você fala, puta, esses caras aqui mudaram minha vida. Ou essas mulheres, no caso. Tenho uma pessoa que vai ser clichê a hora que eu falar. Mas eu acho que mudou a minha percepção de negócio no início, que é meu pai. Ele, para chegar onde ele chegou, foi um longo caminho. E eu lembro que ele trabalhava no banco, ele sempre gostou dessa área financeira, mas ele era atendente de caixa. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na tesouraria de um hospital. Do banco, ele foi para a tesouraria. Na verdade, acho que era almoxarifado, é a mesma coisa, né? E ele chegava mais cedo e sempre saía por último. E fazia outras coisas do hospital. Ele começou a interagir assim para ver como funcionava, como era gerir um hospital e tudo mais. E aí, ele foi crescendo, foi indo para outros lugares, aí entrou como sócio do meu tio e hoje estão super bem, mas eu lembro da dificuldade que era antes. Coisas assim, de selecionar o que vai comer hoje no supermercado, o que pode e o que não pode comprar, não era fácil. Mas ele me conta uma história que tinha uma moça que trabalhava com ele, que ela falava assim, Hélio, você sempre chega mais cedo, sai mais tarde, você tá no almoxarifado, entrega o que você tem que entregar e pronto. Não precisa ficar atendendo, não entendo por que você faz isso, você ganha pouco, cesta básica, sabe, não vale a pena. Ele falou, então, mas o que eu tô mirando não tá aqui, tá pra frente daqui, tá além. Hoje eu quero aprender de baixo para depois gerir de cima, porque quem tá em cima tem que entender tudo que acontece embaixo. É verdade. E aí, eu lembro que ele me falou isso, eu devia estar entrando no colegial, me contou essa história, e eu falei, poxa vida, é verdade. E aí, quando eu entrei no mercado profissional, eu aceitava tudo, eu fazia tudo. É para servir café? Não tem problema, eu vou lá servir café. Nessa de servir café, eu entrava numa reunião importante e ficava só de ouvido nos tubarões para ver o que estava acontecendo, sabe? E aí aprendi a mexer no estoque, como mexer em estoque, guardar arquivo, fazer planilhas. Eu lembro que uma vez o Douglas, que era meu chefe, o antigo CEO da agência que eu trabalhei, ele me levou para algumas coisas, para alguns eventos com pessoas super importantes. E eu fui porque, de curiosa, entrei em algumas reuniões e precisava falar, porque a agência era de um grupo francês, o grupo Havas. E eu falei numa agência, ninguém estava entendendo, eu falei, não, é isso. Você fala francês? E eu tava lá para colocar, ficar do lado, servir café, servir água, participei da reunião. Eu falei, falo. E aí comecei a participar e fui entrando, então essa minha curiosidade me levou. E meu pai sempre falava isso, seja curioso, mire na frente, então não fica pegado com o que você está fazendo hoje. Óbvio que é importante você saber o que você está fazendo, você não vai querer servir café ou tirar xerox para sempre, mas assim, é daí que começa. Então saiba tudo que tá. E eu lembro muito disso. Tem uma história que meu pai também contava, ele e meu tio, que o dono da empresa chamou 2 funcionários e falou, eu preciso que vocês vejam na esquina o valor da laranja pra mim. E aí, um foi
E voltou muito rápido, em 30 minutos. Foi lá e falou, olha, o valor da laranja tá R$3,50, sei lá, nem sei o valor da laranja hoje, mas o quilo, R$3,50. Ah, muito obrigada. Ele falou, nossa, viu como foi rápido? Em meia hora. O outro demorou quase 2 horas e voltou. Aí ele falou, olha, o valor da laranja tá R$3,50, mas se você comprar uma quantidade XYZ, você vai ter desconto. Se você pagar à vista, vai ser assim. Se você quiser a laranja descascada, tá o valor. Agora, se você quiser a laranja cortada ou o suco da laranja pronto, vai ser assim, assado. Tá bom, obrigada. Aí ele chamou os dois e falou, olha, muito obrigado, você foi muito eficaz, você foi muito rápido, trouxe o valor da laranja depressa, mas você está demitido. Ele falou, mas por que eu estou demitido? Ele falou assim, porque ele foi eficiente, ele não fez só o que eu pedi, ele trouxe muitas opções. E aí, essa história me lembra total do meu pai, porque ele sempre fala, sempre faça um pouco mais, porque você vai conseguir chegar aonde você quer. Uma hora as pessoas vão enxergar o seu brilho, a sua eficiência, a sua vontade, a sua curiosidade. E aí você vai chegar. Então, acho que de pessoa, história, com certeza meu pai. Ele é a pessoa que mais me incentivou. Tem uma passagem que o Fabiano trouxe, né, quando ele veio pra cá, que ele falava, o Fabiano é CEO da La Violeteira. Ele falou, cara, sempre tem alguém olhando. Sempre, não importa, você está num ambiente corporativo, as pessoas estão te olhando, pro bem e pro mal. Então, se você trabalha mais, se você faz mais, se você entrega mais do que te pediram, sempre tem alguém olhando. E uma hora isso vai dar certo, essa hora vai voltar para sua carreira. Exatamente. E foi por esse caminho, assim, de ser curiosa e gostar. Aí eu consegui coisas no trabalho, assim, que eu sempre quis. Eu tenho um pouco coisa de atriz. Quando eu era pequena, eu falava que eu ia ser mocatriz, modelo, cantora e atriz. Eu não sabia que existia musical na época, eu não sabia que podia ser. Aí ia ser o combo perfeito. Então eu falava que eu era mocatriz. Só que eu não cresci, né? Então a modelo não deu muito certo. E fiz teatro, eu fiz Wolf Maia. E eu acho que isso me ajudou muito. Tinha algumas coisas que a gente fazia com pessoas, dinâmicas, assim, que me ajudou muito nessa parte de gerir. O teatro me fez ter um maior contato com as pessoas, como falar com as pessoas, como lidar algumas situações, como se comportar. E eu consegui ir para lugares que eu tinha muita vontade. Uma vez eu estava nas EMAIS e eles estavam fazendo teste de luz para o estúdio para fotografar a campanha de Starbucks. Aí eu estava passando e falei, ai, que legal, posso ficar um pouco? Eu tinha um tempo, pode ver como é que é. Aí a moça da Starbucks falou assim, você, vem aqui um pouco pra gente tirar foto. Eu tava com uma camisa listrada, assim, de óculos. Ela falou assim, segura a xícara. Tá, vamos testar a luz. Aí eu fiz a foto, segura assim, faz um bico, não sei o quê. Aí eu falei, é agora, meu momento de atriz, vou encenar, né? E aí fiz caras e bocas, não sei o quê, nananã. Falei, vou dar o meu melhor aqui. Tipo, tudo bem, só tava testando a luz. Depois eles iam gravar, fazer as fotos. As pessoas iam ver a foto do teste de luz. Aí, beleza. Ah, obrigada, valeu, não sei o que, pode voltar pra sua mesa. Voltei pra minha mesa. Falei, ai, gente, vocês não sabem. Fiz o negócio da Starbucks, que demais, né? Aí passou uns 2 dias, o atendimento de Starbucks veio. Cara, é o seguinte, eles querem você pra fazer a campanha. E aí, nem perguntei quanto eu ia ganhar. Tipo, e daí? Não precisa nem pagar se eu não quero ser quiser. atriz, já é um começo, né? O começo o pessoal faz teste do sofá, eu tô fazendo teste da xícara. Maravilhoso, eu amo café. E aí fui fazer a foto e fiz a campanha. E eu ganhei 1 ano de Starbucks grátis. Que é melhor do que dinheiro. Vida. Tipo, café, eu amava, tinha um Starbucks perto, eu tomava muito. Eu falei, aí meu pai, e aí, que você ganhou pra fazer a foto? 1 ano de Starbucks. Meu pai, E dinheiro, filha? Não. Então, como é que você vai pagar o aluguel? Tudo bem, eu tenho café, energia pra trabalhar mais. Vou vender o café. Então, eu vou passar igual vende VR, né? O pessoal troca, vender café. E aí eu fiz, eu amei, aí falei, eu gosto muito de estar atrás das câmeras, adoro quando tem produção, mas eu também gosto muito de estar à frente da câmera, eu gosto de falar. E aí
o trabalho me deu um pouco disso. Conheci o Chitãozinho e Chororó pelo trabalho, que daí eu ficava meio, sabe, tipo, meu Deus, os homens estão aqui, sabe, uma coisa. E então me deu muitas oportunidades. Hoje você vê dificuldade de tirar isso da geração mais nova, que eu sinto que a gente foi criado para trabalhar, né? A minha geração, a sua geração, a gente foi educado e criado para trabalhar, para performar, para tipo burnout, né? Direcionados ao burnout, né? Eu imagino com mãe, carreira, marido, mulher, difícil segurar tudo isso. Eu sou ansiosíssima, assim, muito. E ano passado eu tive um AVC. Nossa. Fiquei sem falar, fiquei sem andar, fiquei na UTI, assim. Desculpa o tema triste, mas acho que é importante falar, porque eu tava dando conta de muitas coisas. E acho que essa questão do prato, de não deixar nenhum prato cair, eu fiz questão de não deixar nenhum prato cair e acho que caiu na minha cabeça. Todos o corpo eles. falou. E eu não tive nada assim fisiológico. Então a gente chegou num diagnóstico que foi um AVC funcional. Eu fiquei 3 semanas sem falar. Nossa. Uma palavra, não saía nada, era desesperador. Eu entendia o que as pessoas estavam falando. Cheguei a usar um produto do meu cliente, ex-cliente T, na fralda, porque eu meio que voltei a ser um bebê. Entendi por que a minha filha chorava muito, então nunca mais deixei ela de fralda muito tempo, porque eu falei, meu Deus, eu sei como é que é, alguém troca a minha fralda aqui, e eu não falava. E aí eu acho que foi uma coisa assim, eu entendi mais ainda o poder da comunicação. Eu aprendi a me comunicar por gestos, assim, foi um pouco difícil. Com os meus filhos foi super engraçado, porque eles achavam que eu estava fazendo mímica, então... Pra eles foi maravilhoso. Foi muito legal. Mas depois, quando eu voltei a falar, eu tive um pouco de dificuldade, fiz fono, fiquei gaga, às vezes gaguejo um pouco. Então, me desculpa aí, galera. Mas me fez ver que o trabalho é muito importante, mas assim, a saúde, se eu não tiver saúde, eu não consigo trabalhar. Então eu comecei a meditar, comecei a pensar assim, quando eu pensava muito em algo e aquilo ia me estressar, me deixava nervosa, eu falava assim, calma, qual é a importância disso? O que vai mudar você fazer isso agora ou daqui 5 minutos? Toma uma água, toma um café, respira, faz tai chi chuan, sei lá, e volta. Você vai ter mais clareza naquilo que você está fazendo. E assim, terapia, né? Para conseguir aguentar um pouco de tudo e... Mas como você tira... Eu acho muito válido a reclamação da geração mais nova de falar, cara, eu tô olhando vocês. Eu tô olhando pra vocês. Não é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou entregar o que me pediram, que é o contrário do que seu pai falou. Tipo, eu vou entregar o que me pediram, no horário que me pediram, na hora que der 6 horas da tarde eu vou soltar a caneta e vou embora. E eu, tipo, inicialmente, quando a gente começou a ter funcionários muito mais novos que a gente, eu falava, pô, cara, você tá louco. Tipo, eu fazia isso. Mas aí você vai conversar, vai entender por quê, você fala, bom, faz sentido. Né? Eu olho minha vida, minha saúde, eu também... Você mira no sucesso, acerta no burnout, né? Exatamente. Então eu entendo que essa geração não quer fazer isso, mas eu também... Uma empresa precisa performar, uma empresa precisa ter lucro, as pessoas precisam ter performance. Você tem dificuldade de equilibrar esses dois lados quando você fala com gerações muito mais novas? Tenho muito. Inclusive a rotatividade das pessoas mais novas na empresa, eu vejo pelo o contato direto com o RH, é muito difícil. Essa questão de entrega, querer só entregar aquilo e ponto. E eu vou curtir, vou pra praia, vou dividir minha vida pessoal e trabalho, porque eu acho que hoje a gente envolve muito os dois, a gente mistura, nossa geração mistura muito isso. Não sei se tem como não misturar, mas eu não sei se eles estão certos. A gente vai descobrir daqui a uns anos. Exato. Hoje, por exemplo, meu pai fala, vai viajar, aproveita. A empresa não vai parar se você não entregar o banner para pôr na estrada. A gente não vai vender menos porque você não fez
o planejamento desse mês na data que era para fazer. Eu acho que ele, pela trajetória que ele teve, ele olha um pouco e fala, dá para acalmar. Então eu acho que a gente vai aprender também futuramente, acho que eu vou ser ele e falar assim, aquela música, devia ter arriscado mais, trabalhado menos, ter feito o que eu queria fazer. Então, mas aí tem uma geração que tá fazendo isso, né? Na nossa cara. Exato! Mas eu acho que dá para conciliar as duas coisas. Eu vejo meu trabalho, por exemplo, para mim é muito divertido muitas coisas. E eu tento sempre, eu sou sagitariana, né? Então eu sou uma palhaça, tudo para mim vira piada. Às vezes tá fazendo uma reunião séria e aí de repente eu solto uma piada quinta série. Eu sou a tia da quinta série, as pessoas dão risada. Aí, ó, tá vendo, Diego? Você fica me cortando, me limitando. Eu sou a pessoa que dá as ideias ruins na reunião. Eu sou muito, eu queria colocar uma vaca voando, tipo, umas coisas assim, Buenos Aires. Eu morro de inveja. A gente tava entrevistando um mês atrás, os diretores de São Paulo. Eu morro de inveja do Morumbis. Então. Cara, que gênio trocadilho tão ruim que é bom. Muito. É maravilhoso. Eu gosto, eu amo essas piadas. E aí no meio da reunião, tipo, no final da feira, todo mundo se reuniu e tal. E eu falei, gente, a gente tem que fazer não sei o quê, vendemos. Aí todo mundo sério, de terno, assim. Aí eu falei, não, vamos pro restaurante, vamos todo mundo tomar um vinho, uma cerveja. Já tomou leite o dia todo aqui na feira, vamos... E aí no final, todo mundo, muito obrigada, agradeceu o nosso presidente. Daí, qual vai ser o grito? Camila, faz o grito aí então. Daí eu, não aguenta, bebe leite! Daí, não sei o quê. E aí agora virou isso, toda vez que a gente vê alguma coisa de cerveja, a gente quer, vamos colocar o stand do lado, não aguenta. Quem não aguenta a cerveja, bebe leite. Então, eu gosto muito de deixar as coisas mais leves. Eu acho que eu fui sempre muito focada em querer fazer na vida acadêmica, em querer tirar sempre 10, em ser sempre nerd, fazer tudo certo no prazo. E hoje eu tento passar isso para os meus filhos, que dá para fazer o trabalho, mas também ser leve. E o poder da comunicação, eu sou a louca da comunicação. Eu gosto de estudar etimologia, entender o porquê, como a mensagem chega, mas também fazer isso de um jeito... Você pode fazer de um jeito engraçado, você escolhe como você quer passar a mensagem. Você pode ser séria, você pode entender daquilo que você está falando, passar uma credibilidade, mas também ser engraçada, por que não? Ser divertida. Eu gosto muito disso. A gente tenta muito isso. A gente tem uma... E acho que é um quê de agência também isso, né? E é assumir isso, né? E assumir que, tipo, eu vou passar conteúdos sérios, relevante, mas na forma, é engraçado. Né? O conteúdo em si é sério, o conteúdo em si é pesado, é denso. Pô, estratégia de marca, velho, você muda o destino de uma empresa, dos funcionários, mas é legal pra caralho. Muito. Então, dá pra ser leve e ter base acadêmica, ter estudo, ter pesquisa, ter aprofundamento. A gente faz tudo isso, só que a gente embala isso de um jeito muito mais leve, menos sério, menos pesado, porque é muito legal. Eu adoro colocar, quando eu faço apresentação, ou até as palestras de comunicação, eu gosto muito de colocar meus filhos, mostrando, tipo, eu sou essa, e uma foto minha LinkedIn, né? Mas eu também sou essa. Eu tenho uma foto minha no chão com as crianças pulando em cima de mim, e aí todo mundo dá risada, se identifica. No meio da palestra, assim, sempre tem uma pergunta. A estratégia é tal, mas como vamos colocar a estratégia em prática? Aí no meu PPT sempre tem tipo uma pessoa assim, sabe? Eu gosto de deixar, ou uma vaca, com uma cara meio engraçada. Eu gosto de colocar essas coisas porque eu acho que às vezes você fica olhando assim, uma apresentação, a pessoa falando, aí você fica, você não consegue absorver. Quando a pessoa te chama a atenção de um jeito mais leve, ou passa a informação engraçado, que seja, ou só com uma foto, rola uma identificação. A gente foi numa apresentação na Scantec, no Emotion, e teve apresentações maravilhosas, assim. E aí teve uma que ele falava, era incrível a apresentação, mas ele falava, em inglês, eu acho que o povo com tradutor e tal. E assim, foi legal, uma apresentação que tinha um conteúdo maravilhoso, mas chato paca, sabe? Rita Lee, é meio isso. E
Agora, quando a pessoa tenta interagir, coloca um meme, não sei, eu acho que O humor aproxima as pessoas, né? muito. Então, eu acho que dá pra ter as duas coisas. Eu tento levar isso. Só não deixa eu levar cachaça, porque na agência tinha cachaça, gente. Pô, você tem também? Tem Pra dar uma cerveja. clareada nas ideias. Aí Tem eu falava, cerveja gente. e champanhe pra quando a gente fecha o contrato. Né? Então, não é motivador? Super. Quando tem um bolinho de chocolate, uma coisa... Tem. Assim, esse café da manhã, ele tá aqui todo dia. Ele é um pouco diferente quando tem Blá Blá Branding, porque tem, né, tem uns pães ali que não tem todo dia. Mas, de modo geral, tem um café da manhã aí Então. todo dia. Porque eu acho que a comida também aproxima, né? Chega aqui todo mundo que a gente conversa, conversas do café da manhã. Muito. E eu tenho a Que nem diz as oportunidade... meninas, é um bolinho, café e fofoca, né? É o tema do Fofoca, café da manhã. gente, pelo amor de Deus, quem não gosta de fofocar? Eu fofoco muito com as meninas quando eu vou pra lá. Muito, adoro fofocar. A gente tem aqui no time, tem um fã-clube da fofoca. Que Eu nós amo. E aí, assim, tento colocar isso. Outra coisa que eu sou louca pela Sandy, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo me conhece e sabe. Camila Sandy, Sandy Camila. Me chamam de Sandy Leia. Então, eu coloco música quando eu chego. Às vezes eu esqueço, eu escuto no fone, aí eu fico lá cantando, não sei o quê. Aí, de repente, alguém fala alguma coisa, eu aperto o botão. Esse turo. Então, todo mundo já sabe que sou eu. E música também eu acho que aproxima. E eu tenho a sorte de trabalhar com comida. Trabalhar uma marca Que é que é muito comida, bom. que também aproxima as pessoas. Consigo tratar tudo com um pouco de humor. Eu considero isso um sucesso, assim. Antes eu não tinha noção. Eu falava, sucesso é ser bem-sucedida, ter um carro, não sei o quê, família. Eu me considero, cada dia que eu faço alguma coisa e eu saio feliz do trabalho, eu falo, Sucesso. eu tive um dia de sucesso. Mesmo que o resultado talvez não tenha sido Sim. o que eu gostaria, mas eu me sinto... A gente tem aqui como propósito ter e despertar brilho nos olhos. Eu costumo brincar nas reuniões, né? Eu abro as reuniões falando do propósito e falando, olha, se você sair daqui um pouquinho mais empolgado com o seu trabalho, já deu. Exatamente. Sucesso é isso. Você está um pouquinho mais feliz do que você estava quando começou a reunião, ganhamos o jogo. Não, a felicidade motiva as pessoas. E essa geração é motivada por isso. O que te faz acordar mais cedo e ir para um lugar, sentar e mexer no computador? Tem que te dar um motivo para ser... Aquilo tem que te fazer feliz. É verdade. Não 100%, óbvio, nunca. Não tem que te dar prazer, né? Tipo, acho que não é... Você não busca a sua felicidade no trabalho, mas o trabalho tem que ser legal, né? Tem que ser gostoso de fazer. Nunca vai ser 100% daquilo que você quer, mas tem que te motivar de alguma maneira. Eu falo isso pro pessoal lá dentro, pras meninas, e tem uma frase que eu sempre falo no final de toda a ligação, que é muito engraçado. Eu sempre falo, ai meu, não sei o que fazer, a gente tem que conseguir entregar no prazo, não sei o que. Não, mas vai dar certo. Sempre, vai dar certo. Eu acho que se eu fosse tatuar alguma coisa seria, vai dar certo. Porque no final sempre dá, a gente passa perrengue e dá certo, sempre. A gente tem um amigo que tem uma agência de eventos que a frase dele é fica tranquilo. O mundo tá desabando, ele fica tranquilo, vamos pensar aqui que vai dar certo. Por dentro eu tô tipo, não vai, meu Deus, minha cabeça, não vai dar nada certo. Deus, Mas eu vai falo, acabar não, tudo. vai dar certo, gente. Deixa eu te perguntar uma última coisa pra gente fechar a conversa, que a gente já tá mais de uma hora conversando. Porque eu falo pouco. Eu também tenho um problema sério. A gente começou a gente puxou o assunto no começo do como é ser mulher nessa história. E eu queria que você terminasse mais ou menos, você passou por uma porrada de lugar, você deixou sua marca em um monte de lugares, você está deixando sua marca num lugar que pra você toca ainda mais no coração, né? Como você vê hoje a diferença da 2013 não podia entrar mulher na reunião da Caoa. Hoje a gente tem uma agência composta por mais mulheres do que homens. Eu contei pra você esses dias, agora que a gente estava conversando, que estava numa reunião que eu era o único homem, eu estava na diretoria de um grupo farmacêutico. Como você vê hoje, tipo, o papel da mulher 10 anos atrás no mercado de trabalho e hoje? Eu acho que ainda é um pouco difícil. Nem eu falei, hoje na empresa é mais voltada para o agro, então a maioria são homens, mas a gente conseguiu montar um time de marketing feminino e eu sou a única gestora mulher, diretora
São 5 diretores e eu sou a única mulher. Então, eu acho que, de certa forma, eu percebi uma mudança de comportamento das meninas lá em questão de empoderamento, por ver que tem uma mulher num cargo mais alto na empresa que elas trabalham. Eu acho que uma das coisas que me motiva muito é mostrar que você pode e consegue fazer, equilibrar tudo na vida. Não 100%, mas você consegue. Eu falo, tem dia que eu dou 100% no trabalho e nada em casa. Então eu preciso ter alguém que me ajude, a rede de apoio. Tem dia que eu dou 60% em casa e 40% no trabalho. Ou 10% sendo Camila. E a gente consegue equilibrar essas coisas. Mas ainda eu sinto dificuldade. Quando eu entro numa sala de reunião e só tem homens, ainda tem essa coisa de manstalking, de cortar a mulher, ou você dá uma ideia e aí a pessoa não escuta, aí meu chefe, que é o presidente, fala daí a mesma coisa. E aí ele me olha assim, e as pessoas, não, é isso. E eu tenho a sorte de ter um chefe que me apoia muito nessas questões, assim, me dá a voz, ele me escuta. Mas ainda tem muita dificuldade. Eu lembro uma vez na agência, que é uma história terrível, assim. Eu tava de calça branca e na época eu atendia Adidas, calça branca e tênis. E eu passei, daí o cara falou assim, nossa, a calça branca fica bem até no varal. E aí eu não entendi o comentário, mas eu não gostei. Aí eu fui pro RH e falei assim, olha, aconteceu isso, eu não gostei. E aí chamaram ele pra conversar. Aí ele, nossa, como você é sério. Eu falei, não, eu não te dei liberdade pra brincar comigo. E eu acho que ainda tem isso. Primeiro a mulher chegar num lugar, ela tem que deixar a marca dela, mas mostrar que ela tem um limite para certas coisas. Não é porque você tá elegante que você tá aberta para aceitar qualquer tipo de elogio. Ou porque você tá bem arrumada que você não pode gerir pessoas, sabe? Porque você tá de salto alto, claro que eu consigo, eu tô num salto 18, eu consigo andar num salto 18 numa feira o dia todo. Você acha que eu não consigo gerir pessoas? Me respeita, né? Esse tipo de coisa. Então, eu criei 2 filhos. No meio disso tudo, né? Eu tenho 2 filhos. Eu escuto mamãe o dia todo. Então, me respeita, é óbvio que eu consigo. Mas ainda, eu acho que tem um tabuzinho. Tá melhorando, mudou muito. Melhorando. Mas eu acho que a geração da minha filha vamos deixar para ela um legado melhor. Eu acho que minha mãe quebrou muitos tabus. Minha mãe trabalha desde os 13 anos e ela sempre conseguiu o que ela quis, alcançou todos os objetivos. A minha avó, na época, era muito difícil ela sair para trabalhar, mas ela também conseguiu. Então, eu acho que tá... Aos poucos estão melhorando. Aos poucos, a gente está conseguindo conquistar um espaço. Vejo mais mulheres em cargos de diretoria. Acho isso sensacional. Mas ainda estamos chegando lá. Né? É um longo caminho, né? Mas se você pensar que de 10 anos para cá, pelo menos melhorou bem, né? Muito. Muito. A mudança foi brusca. Mas acho que mérito nosso, das mulheres, girl power. Mas eu também acho que houve uma mudança de hábito dos homens também. Eu acho que eles abriram mais a cabeça, conseguiram entender muito mais e também dou crédito para esses homens que abriram o espaço pra gente. Acho que isso foi muito importante, a aceitação. Você entender a mulher. Os homens acho que agora tentam mais entender. A comunicação melhorou. Você acha que a mulher lidera diferente? Acho não, tenho certeza. Eu uso como comparação o meu marido, que também lidera uma equipe. Ele é muito razão. Total. E pelo outro lado também, os outros diretores também são muito razão. E acho que mulher tem uma parcela de emoção. E acho que essa emoção ajuda no tratamento com as pessoas. Você consegue entender os 2 lados. Eu acho que a pessoa se sente abraçada e ela se sente confortável,
para trabalhar, mesmo com as dores que ela tem, mas quando ela sente que ela pode desabafar, casos, eu tenho uma assistente que perdeu uma pessoa e ela estava num dia assim, de manhã eu percebi que ela estava agitada, mas não conseguia focar. Quando ela veio até mim, eu perguntei, eu senti que ela estava diferente, eu falei assim, Lari, tá acontecendo alguma coisa? Ela, tá, eu perdi uma pessoa, assim, assado. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, dá um tempo, vai respirar, vai fazer alguma coisa, depois você volta. Ela falou assim, não, eu acho que o fato de eu ter falado melhorou. Já me ajudou, ter desabafado. Eu falei, olha, se você precisar de alguma coisa, eu falei, eu sei que não é fácil, mas vamos tentar. Se você acha que você tem que focar hoje em outra coisa, ou não tá focando muito bem, dá uma relaxada. Eu acho que mulher tem esse feeling de entender um pouco o sentimento. Acho que a maternidade também ajuda muito, mas mesmo... eu acho que a mulher tem a maternidade dentro dela, tendo filho ou não. O chip tá lá, né? Eu acho que ela tem essa coisa de mãe, de entender um pouco as pessoas. E com certeza eu acho que na liderança isso ajuda muito. Hoje em dia isso é muito importante. Hoje a gente tem casos de assédio moral. E se você for ver, são feitos por homens. Acho que a mulher consegue passar as demandas sem gritar, com mais afeto. Então eu acho que mulher lidera assim, com certeza, diferente. Legal. Pra gente terminar, você tá falando para pessoas que estão... Normalmente as pessoas que assistem provavelmente estão no marketing, E aí uma mulher diretora de marketing, o que você deixaria de recado para as pessoas que estão assistindo, que se inspiraram na sua carreira? Não vou citar nenhuma frase pronta. Gosto de muitos autores, mas eu acho que sempre focar nos seus objetivos e começa de baixo. Seja humilde. A humildade eu acho que é uma questão que falta muito nas pessoas hoje em dia. Seja humilde, foque nos seus objetivos e sempre dê aquilo que você pode dar no momento. Seja 10%, seja 1%, seja 100%, mas faça com carinho. Tenha prazer naquilo que você faz, que as coisas fluem. E seja feliz, seja alegre, tenha humor. Eu acho que você colocar um pouco de humor no trabalho ajuda, deixa as coisas mais leves. Eu acho que é isso. O recado é você ser você mesmo. Sempre. Ótimo. É isso. Perfeito. Camila, muito obrigado pela conversa. Obrigada certeza a você. que tiveram conhecimentos muito bons compartilhados. Eu gosto muito desse papo, então eu sou suspeito para falar. Eu também. Então, olha, gente, sempre precisa lembrar, e sempre tem um corte antes dessa minha fala, porque eu esqueço tudo que eu tenho que falar, mas compartilha, curte, comenta, vamos espalhar. No carro. Escutem no carro, vamos espalhar conhecimento por esse mundo. Esse podcast vai para o YouTube, ele está no Spotify e a gente distribui cortes pelo mundo. É isso? Até o próximo, gente. Obrigado.